Saudações, hoje é 29 de outubro de 2023 e eu vou me atrever a dizer como que nós podemos conter a criminalidade, não erradicar, não acabar, porque isso é impossível, em especial no nosso modelo econômico. Mas é possível sim reduzir a criminalidade a um nível mínimo equivalente ao dos países mais desenvolvidos, dos quais, especialmente os países de economia capitalista, nenhum deles eliminou a criminalidade em forma alguma, mas conseguiram, muitos deles, reduzi-la num nível perfeitamente administrável, longe desses eventos absolutamente bizarros que nós tivemos aqui no Brasil. E na realidade isso é até relativamente simples, né? O único modo de superar esse estágio de caos, onde facções criminosas são tão poderosas que praticamente sitiam áreas inteiras de cidades. Nós estamos falando de uma das grandes cidades, uma cidade que já foi capital do Brasil, que é uma espécie de chamariz turístico para o mundo inteiro, e onde acontecem coisas desse nível. Isso não precisaria ser assim. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é por que esse problema ele é essencialmente insolúvel, em especial nesse nosso modelo econômico. Porque basicamente, no modelo capitalista, ainda que eu sempre insista que temos modelos mistos, né, com elementos socialistas, mas predominantemente capitalistas, onde predomina a propriedade privada dos meios de produção, onde predomina esse direcionamento do capital no seu sentido puramente especulativo, onde o seu principal propósito de atividade econômica é a acumulação de capital, esse tipo de organização, ela infalivelmente, apesar de outras virtudes, infalivelmente ela sempre vai trabalhar a favor dos mais ricos. Nós temos um modelo econômico cujo objetivo é proteger e multiplicar as fortunas das pessoas mais ricas. E quanto mais rico você for, mais este sistema vai te servir. Ele é feito para isso. O crime, evidentemente, é uma atividade de risco, que está sujeita não só à repressão do Estado, mas à competição com outros criminosos. Só que a partir do momento que nesta atividade você consegue angariar muitos recursos e que você começa a surgir os grupos criminosos ricos, sendo eles ricos, o que vai acontecer? Esse mesmo sistema vai passar a trabalhar para eles também. O que significa que, a partir de um momento que o crime organizado atingir um certo nível de movimentação de recursos, ele vai passar a se beneficiar diretamente de todas as instituições e sistemas que este modelo econômico fornece para beneficiar quem tem muito dinheiro. E a partir daí ele se torna cada vez mais poderoso. E que sistema é esse? Estou falando especialmente do fato de que nós temos um modelo não apenas econômico, mas social, voltado para atender essas necessidades. Então, quando o sujeito tem muita grana, ele vai, por exemplo, contratar excelentes advogados. Nesse sistema, é absolutamente inevitável que o melhor tipo de advogado, o mais qualificado, o mais capaz, seja justamente aquele que defende criminosos ricos. Por quê? Os culpados são sempre mais difíceis de serem defendidos. Então eles vão exigir advogados mais qualificados. E evidentemente esses advogados, pelas próprias leis de oferta e procura do nosso mercado, né, vão simplesmente exigir cada vez mais pagamentos. Então só quem vai poder pagá-los é quem tem muito dinheiro. Então tenha sempre isso em mente. O cliente ideal de um excelente advogado é um criminoso rico. Nesse nosso sistema. Mas não só isso, esse sistema vai beneficiar quem tem muito dinheiro por meio, por exemplo, de lavagem de dinheiro, pelo sistema de paraísos fiscais de circulação de capitais, que só servem para quem tem muita grana, para quem roubou muita grana, para quem desviou muito recurso, promova um sistema capaz de tornar isso aparentemente legal. Ninguém lava dinheiro, lava R$1.000. O sujeito que roubou 1.000, 10.000 aqui, ele não consegue lavar dinheiro. Quem tem que lavar dinheiro é quem tem muita grana, porque esse dinheiro tem que passar por toda uma circulação de capitais em várias instâncias do poder econômico, em especial paraísos fiscais. Se você tem muita grana nesse nosso sistema, você pode simplesmente comprar setores do Estado. Você pode comprar juízes, você pode comprar policiais, você pode subornar um monte de gente. Então, isso torna essa questão do crime organizado absolutamente impossível de ser eliminada. Porque a partir do momento que o crime se organiza e atinge um determinado grau de proficiência que o torna
rico, ele vai ser beneficiado por esse sistema que existe para beneficiar quem tem muito dinheiro. Ainda que com alguns percalços, né? Afinal tem toda uma trajetória de enriquecimento frequentemente rápido, que pode ter uma série de problemas, tem uma repressão, mas o fato é que não tem como solucionar esse problema nesse nosso modelo econômico. Modelos socialistas são capazes. Você vai observar que não tem máfias em Cuba, em Coreia do Norte. Num sistema socialista, onde o poder maior é o poder político e não o poder econômico, ele vai ter outros problemas. E vai ter problemas graves também. Mas esse problema específico de criminalidade, de instituições, grandes organizações criminosas desafiando o Estado, esse problema específico ele não tem. Porque o poder maior, em conteste, é o Estado. Que geralmente nesses casos não se refreia em utilizar a máxima violência possível para conter esse tipo de atividade. Coisa que o nosso Estado liberal já não pode fazer. E nem consegue também, mesmo pela sua própria deficiência em termos de estrutura de submissão ao poder econômico. Até na China, apesar de ter alguns elementos mais liberais, não é especialmente notória por grandes gangues. Mas vai no Japão, por exemplo. No Japão nós temos Yakuza, apesar da taxa de criminalidade ser muito baixa. E, aliás, este é um exemplo paradigmático. E aí é que reside a solução, entre aspas, né, que não vai tornar as coisas exatamente boas, mas pelo menos muito melhores do que um cenário de guerra, onde facções criminosas estão travando verdadeiros combates urbanos, com matança indiscriminada e todos esses terrores que nós estamos vendo por aí. Ocorre que é da natureza do empreendimento humano, à medida que ele vai se sofisticando, que ele vai se organizando, ele vai promovendo um certo grau de regulação e um certo grau de civilização. O crime organizado nada mais é do que aquele crime que percebeu que você consegue lucrar mais em ambientes regulados. Quanto maiores as regras, maiores a vigilância, maior a regulação dentro dos objetivos, dos parâmetros que você mesmo estabelece, maior é a sua capacidade de renda, de oferir lucros. É por isso que todos os grandes empreendimentos, as grandes fortunas sempre ocorrem em ambientes extremamente regulados. Não é nas zonas anárquicas que vai surgir as grandes fortunas, não, eles vão migrar para ambientes regulados. Você pode partir de uma situação anárquica inicial, mas o que o narcotráfico vai fazer? Vai começar a se organizar numa cadeia de produção, numa linha de suprimento, de transmissão, de correlação de forças, vai começar a ter uma estrutura burocrática, toda uma estrutura de regulamentação que maximiza o seu poder. E vão ser essas instituições que conseguem se fortalecer mais por meio desse procedimento que vão superar as quadrilhas menos organizadas e menos bem reguladas. E o que acontece? Quando você tem uma quadrilha que consegue atingir um alto grau de organização, um alto grau de regulação, ela vai ser capaz de sobrepujar as demais quadrilhas e, em prol do seu próprio interesse de maximização dos seus lucros, ela vai começar a pôr algum grau de ordem naquela situação toda. E é isso que faz, como por exemplo, um país como o Japão ser um país bastante rico e ter uma criminalidade tão baixa, apesar de ter uma das organizações criminosas mais famosas e poderosas do mundo. Por quê? Porque essa organização criminosa está tão fortalecida que ela elimina a concorrência. E aí você não tem aquele estágio constante de guerra entre facções menores. Ela impõe uma determinada ordem. Por mais que seja uma ordem viciosa, por mais que seja uma situação problemática, ainda é muito melhor do que um território em constante conflito devido a gangues que estão disputando o poder. E é aí que você vê a sacada. Você acha que o Estado não sabe disso? Que o governo não sabe disso? Que o governo está tentando erradicar essa organização criminosa maior? Não! Porque ele sabe que se ele fizer isso, se ele, por exemplo, vai e consegue eliminar a Yakuza, ele poderia, o Estado teria poder fazer isso, mas se ele faz isso, surge uma pancada de outras organizações menores que vão deflagrar uma guerra, vai ser muito pior. E aí é que está a grande sacada. Essas grandes organizações criminosas devidamente bem estabelecidas, elas vão poder utilizar um aparato de repressão e técnicas de contenção que os estados mais civilizados não podem usar, graças ao nosso pacto civilizatório que promove algumas contenções em alguns métodos que nós não podemos utilizar de uma forma aberta, mas essas grandes organizações criminosas podem. Então, de uma certa forma, o grande crime organizado,
nesses países mais desenvolvidos principalmente, acaba vivendo numa parceria com o Estado, porque ele faz aquele serviço sujo que o Estado não pode fazer. E aí, no caso, esse grande crime organizado fica com o melhor de dois mundos, porque tem os benefícios da regulação, mas curiosamente ele acaba não tendo que pagar imposto, né? A não ser na forma de taxas de proteção e os acordos que ele faz com o Estado, que de uma certa forma vão equivaler a isso. Mas ainda assim isso costuma ser menos onerado do que se fosse uma organização totalmente legal, submetida a determinada carga tributária. Mas o ponto é que o segredo está na regulação. Ao contrário do que retardado ANCAP pensa, quanto mais regulado, mais bem regulado determinado ambiente econômico, maior capacidade de gerar lucros para organizações ele é. Se o Estado fosse mobilizar forças para erradicar uma grande organização criminosa, como por exemplo a Yakuza ou as grandes máfias sicilianas e outros lugares do mundo, ele pode fazer isso, mas vai causar um morticínio tão grande, um impacto tão violento, uma guerra tão devastadora, que não compensa. É preferível deixar essas grandes organizações operando, que elas fazem esse controle mais rígido. Enquanto a polícia opera num nível mais alto, contendo os excessos, também colocando limites nessa organização criminosa, o Estado vai fazer isso, e, claro, intervindo em situações que não tem como, ele não pode se permitir. Ao mesmo tempo, essa própria organização criminosa vai fazendo uma contenção mais pontual e mais eficiente à revelia da lei, livre de impedimentos burocráticos, e com isso, ainda que ao custo de muita injustiça, ela ainda consegue impor um mínimo de ordem capaz de permitir que a sociedade tenha uma certa funcionalidade. E é a única coisa que pode ser feita num contexto como o brasileiro. O que você teria que fazer? O governo, subrepticiamente, claro que não pode assumir isso, teria que promover uma série de operações. Essas operações podem prever, por exemplo, o ataque e a destruição de uma série de organizações criminosas menores, mas ela vai ter que selecionar uma para ajudar, para fazer vista grossa, para fortalecer, fazer um pacto para que ela faça um processo de organização e imponha moral dentro daqueles territórios. E aí sim, e aí você tem um Estado operando no nível mais alto e tem essa organização criminosa que no final das contas está fazendo uma parceria com o Estado, porque ela está fazendo esse papel desse serviço mais sujo. Esse é o único jeito de você conter essas organizações e minimizar esses conflitos brutais que têm acontecido nesse país. Na verdade foi mais ou menos isso que aconteceu durante esse período que teve uma certa queda de criminalidade, inclusive em São Paulo. Foi basicamente quadrilhas que se organizaram tanto que passaram a, visando lucros maiores, percebem que tem que impor um certo grau de ordem. Então elas minimizam aquelas perturbações, aqueles caos sociais. E eles vão, evidentemente, conter as quadrilhas menores. E isso é o resultado infalível, o ônus de você ter um sistema socioeconômico que serve para beneficiar quem tem mais dinheiro. Dentro desse sistema é impossível erradicar a criminalidade, é impossível não haver isso, porque o sistema todo funciona nesse sentido. O tráfico de drogas sendo o exemplo mais crucial. Você tem que ter, neste sistema capitalista, você precisa ter um segmento significativo da população que tem baixa renda, que está precisando de dinheiro de tudo quanto é forma, vai fazer qualquer coisa para conseguir recursos. E você vai ter um outro segmento menor, muito abastado, com muita grana. Resultado, esse segmento mais abastado, cheio da grana, vai querer utilizar drogas, porque tem essa permissividade toda da sociedade, que inclusive dignifica até o consumo de álcool. Num contexto desse, com esse pessoal com muita grana querendo fazer isso, a demanda cria a oferta, porque tem uma maior galera que não tem muita opção de vida e percebe nessa atividade uma possibilidade de ganhar muito dinheiro, ainda que com muito risco, mas eles têm muito pouco a perder. Então não tem jeito, com essa estrutura social, essa estrutura de desigualdade, essa estrutura que funciona para beneficiar quem tem muito dinheiro, não tem como que não existir esse tipo de criminalidade, isso é inevitável. E não adianta vir com essa de que a solução é descriminalizar porcaria nenhuma não, porque tem um vídeo específico para isso demonstrando por que essa ideia de que descriminalização das drogas iria eliminar o narcotráfico é delírio, é insanidade, pura e simples. Um sistema liberal que, em vez de promover uma repressão mais significativa, o que ele faz? Ele simplesmente vai e descriminaliza o consumo de drogas. Ele vai ser cada vez mais leniente com o usuário.
enquanto finge que é cada vez mais repressivo com o traficante, como se fosse possível de associar uma coisa da outra. Um sistema onde, quando o sujeito consegue adquirir muitos recursos e muita grana, é capaz de se infiltrar na polícia, é capaz de comprar os melhores advogados, de comprar juízes, de ameaçar também, porque ele tem esse poder direto, onde o Estado não consegue agir. Então não adianta. Se você quiser minimizar o problema da criminalidade num sistema econômico como que nós vivemos, a única forma é fazendo um pacto oculto do Estado com uma grande organização criminosa, talvez até mais de uma, mas com grandes organizações criminosas, para que estas organizações se fortaleçam e consigam controlar esse caos que a disputa entre instituições menores promove. E aí você, em vez de ter várias células criminosas surgindo do nada, qualquer pessoa que queira entrar para esse mundo da criminalidade já vai ter um sistema pronto para recebê-lo. Quer trabalhar, então vem trabalhar com a gente aqui, dentro desse sistema aqui, dentro dessas regras. Você não faz isso, você não faz aquilo, não mexe com isso, não mexe com aquilo. Tem um monte de regra, um monte de regulação e o sistema funciona melhor. E aí sim temos aí um sistema claramente imoral, porque está mancomunado com o crime organizado, mas que é a melhor forma de você evitar uma tragédia ainda pior. E do fundo, todo mundo que investiga esse assunto sabe disso. É que realmente o governo evidentemente não pode falar isso, não vai anunciar, o nosso programa de controle de criminalidade é um pacto com a organização criminosa. Claro que não dá pra fazer isso, mas isso que acaba acontecendo, né? Enfim, a hipocrisia. Estamos aí nessa situação e se não consegue conter esse aumento da criminalidade é justamente porque falhou nessa abordagem subreptícia. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 29 de outubro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.